Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, hoje nós assistimos a inúmeros parlamentares que vieram à tribuna para falar dos últimos acontecimentos no Brasil. Eu fui uma das que aqui estive logo no início da sessão, falando no período de comunicação inadiável, também para tratar desse assunto. Um assunto que diz respeito às eleições ainda, eleições importantes, a 7ª consecutiva que nós vivemos em nosso país, mas que, infelizmente, por alguns setores, que buscam fazer dessas eleições e criar, a partir dos seus resultados, um momento de instabilidade para o nosso país. Mais uma vez, assistimos à convocação de manifestações em várias cidades e estados brasileiros, algumas delas manifestações até que com um número significativo de pessoas, outras com um número insignificante de pessoas. Na cidade de Manaus foram 30 os participantes do ato público que foi convocado, mas o que nos chama a atenção foi o fato de que muitos participantes portavam cartazes homenageando e pedindo a volta dos militares na direção do nosso país. Nessa mesma semana que assistimos isso, lemos matérias que também nos remetem a preocupações. E eu já tive a oportunidade de falar sobre algumas delas que tratam ou procuram retratar a questão do plebiscito ou até mesmo do referendo, sugerido não só pela presidente Dilma desde o ano passado, mas apoiado por uma parte importante da sociedade brasileira, tentam vincular isso a um golpe que estaria sendo planejado. Golpe querem dar àqueles que não pretendem ou que de tudo farão, como já estamos vendo, para impedir que a população ajude o Brasil a promover as mudanças que precisa promover. Mas, mais do que isso, assistimos também, senhor presidente, eu li com muita atenção e quero dizer que fiquei preocupada, uma entrevista dada pelo ministro do Superior, do STF, Supremo Tribunal Federal, em que diz e questiona a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores, sobretudo dos ministros do STF, e dizendo que não seria razoável que nos próximos anos um mesmo governo pudesse indicar novos outros ministros e que daí poderíamos correr o risco de transformar o poder judiciário num poder bolivariano. Ora, o que creio não ser muito correto é avaliar a causa de acordo com o momento. Não, temos que avaliar a causa de forma imparcial. Quer dizer que um método em determinado momento é bom e no outro momento não é bom. É a mesma coisa que sugeríssemos aqui uma mudança de regras no meio da votação. É impossível, porque já estamos jogando aquele jogo com aquelas regras. Então, senhor presidente, creio que o certo, e eu chamei a atenção, e vários senadores e senadoras que aqui vieram da mesma forma, nós chamamos a atenção para a necessidade de buscar o diálogo efetivo. O que não podemos fazer é com que o final deste ano de 2014, com que o ano de 2015, mais uma vez, seja um ano de intensos debates sobre as reformas e principalmente sobre a reforma política, que é o assunto que me traz a essa tribuna nesse momento, senhor presidente, sem que aprovemos qualquer projeto. Veja, as últimas eleições gerais no Brasil, eleições para presidente da República anterior a essa última, cujo segundo turno aconteceu no dia 26, foi em 2010. Em 2010, eu, senadora Lídice, e tantos outros, senador Moca, senador Randolph e tantos outros senadores, chegamos ao Senado, assim como o mandato dos deputados e deputadas federais foi renovado. Chegamos aqui, senhor presidente, a primeira medida anunciada pelo então presidente da Casa, José Sarney, foi a criação e a constituição de uma comissão
para tratar da reforma política, uma comissão especial, com prazo determinado, senhor presidente, para tratar da reforma política, esse era o tema. Porque acabávamos de sair de uma campanha com todos falando o mesmo discurso, não podemos ter novas eleições sob esses mesmos critérios, não dá. E assim foi feito, a comissão foi instalada. Nós, as mulheres, reclamamos do presidente que não havia uma mulher naquela comissão. E ele, então, indicou prontamente, não uma, mas 2 mulheres para fazer parte da comissão. E a comissão que foi coordenada, relatada pelo senador Dornelles, foi uma comissão que cumpriu todos os prazos. Aprovamos todos os projetos que debatemos, propostas que debatemos. Algumas delas que chegaram a este plenário, mas a maioria delas sequer a este plenário chegou. Nem mesmo avançou a proposta que tratava da suplência de senadores, senhor presidente, nem mesmo essa. Pois bem, acabamos de sair de umas eleições, com o mesmo discurso que saímos em 2010, com uma diferença, um discurso um pouco mais forte, um pouco mais marcante do que aquele extraído das eleições de 2010. E como, senhor presidente, nós temos a real noção das dificuldades que tem o Parlamento brasileiro, não só o Senado, mas principalmente a Câmara dos Deputados, de votar uma reforma política profunda que valorize os partidos, que valorize a política, que garantam a transparência. Qual a proposta que discutimos desde o ano passado? Vamos trabalhar com a população ou em plebiscito ou em referendo. E aí já vem aqueles escritores de plantão dizem, não, isso é golpe, querem dar um golpe. Um golpe? Senador Randolph e senadora Gleisi falaram o que eu já havia falado. O exemplo do plebiscito não é exemplo só da Venezuela, que está correta fazendo o plebiscito. Não é só o exemplo de Equador, não. É o exemplo de Uruguai, é o exemplo da Itália, é o exemplo da Suíça, é o exemplo dos Estados Unidos, que agora nas eleições elegerá candidatos e também terá um plebiscito. É o exemplo do povo, agora que deixou de se separar do Reino Unido, permaneceu através de um plebiscito, senhor presidente, de um plebiscito. Então, dizer que é golpe, não, está errado. Eu creio que essas são atitudes mais daqueles que não querem ver nenhuma reforma do Brasil. Daqueles que reclamam, criticam, mas querem que se mantenha tudo como está. Que as empresas continuem sendo as grandes patrocinadoras dos parlamentares, dos deputados, das senadoras, dos governadores, dos prefeitos, da presidência da República. Não, não pode. Então, mais uma vez, senhor presidente, eu venho a essa tribuna para dizer o quão importante é a reforma política. E que se nós não fizermos a reforma política, nós sofreremos uma reforma por parte do povo brasileiro, que não mais aceita esses métodos que envolvem e marcam a política brasileira, os métodos do é dando que se recebem. Não aceitam mais isso, senhor presidente. E eu vejo com muita alegria, e tenho participado sempre que possível, e tenho ido a quase todas as reuniões, da coalizão democrática a favor de uma reforma política, que é uma coalizão de inúmeras entidades do Brasil. Eu aqui não poderia citar todas, mas cito a Ordem dos Advogados do Brasil, eu que aqui cito a CNBB, inúmeras entidades juvenis, de trabalhadores, centrais sindicais, que têm um projeto objetivo de reforma política. Pode até ser que não seja aquele que nós votemos, mas tem um projeto. Um projeto que está colhendo assinaturas e, além disso, já há um número significativo, são milhões de assinaturas recolhidas, para que se viabilize efetivamente a reforma política com a participação popular. Então, senhor presidente, eu acho que é preciso, é necessário envolver a população nesse debate.
A população não deva ser chamada só para votar nos seus candidatos à presidência, ao Senado, ao governo, não. A população deva ser chamada também a dizer que sistema político quer no país. Aí alguns dizem, mas a população não sabe o que significa voto em lista e o que significa voto proporcional, lista aberta, lista fechada. Mas a população brasileira é inteligente e logo, logo ela ficará sabendo o que é uma proposta, o que é outra proposta, o que são as propostas. A população tem inteligência suficiente para saber que o nosso sistema não é democrático na sua plenitude. Porque se fosse um sistema democrático, senhor presidente, nós não teríamos aqui, no Brasil, um parlamento que apenas 10% dos parlamentares são mulheres. Esse é um número que envergonha a nação brasileira, que tem uma mulher no principal cargo da República, que é a presidência. A principal, que é a presidência, mas o parlamento não. No parlamento nós temos um dos piores índices de participação feminina, um dos piores do mundo, inclusive comparativamente aos países que nos norteiam, que nos rodeiam. Aliás, na América Latina e Caribe, no continente americano e no Caribe, o Brasil só tem um percentual de mulheres no seu parlamento superior ao Haiti, a Belize e a uma ilha chamada St. Kitts, só. Perdemos para todos os outros países. Perdemos para o Peru, perdemos para a Colômbia, perdemos para o Paraguai, perdemos para a Argentina, para o Panamá, para todos. Só ganhamos desses 3, 10%. Mas será que a mulher é 10% da sociedade brasileira? Não. Somos 52% do eleitorado brasileiro, quase mais de 51% da população brasileira. São esses os temas que também queremos debater na reforma política. O Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao financiamento de campanha, está muito próximo de concluir uma votação cuja maioria dos seus membros já votou, já anteciparam o voto, alguns ministros, o seu voto, falando da inconstitucionalidade das empresas financiarem diretamente campanhas de candidatos. Porque isso fere o maior princípio da nossa Constituição, que é a igualdade. Desequilibra a democracia. Então, queiramos ou não, vamos ter que fazer uma reforma, e não será uma reforma mini, como sempre tem sido, uma mini-reforma. Há 15 anos, 16 anos que eu estou aqui no Congresso Nacional, há 16 anos nós só aprovamos, nesse período, 2 mini-reformas políticas. Nunca conseguimos avançar na reforma, mas eu tenho a convicção de que, cada vez mais, esse Brasil que sai das urnas é um Brasil mais exigente, exigente em todos os aspectos, e exigente não só de querer o melhor para si, mas de querer participar também para ajudar a construir essa nação que é gigante em tudo, mas ainda necessita de ser gigante na democracia e nos direitos sociais. Então, senhor presidente, eu quero aqui com esse pronunciamento cumprimentar muito a dedicação dos dirigentes, sobretudo da OAB, da CNBB, que tem nos ajudado muito, tem ajudado muito a sociedade brasileira para que a gente possa ver viabilizada a reforma política no país. Pois não, senador? Senadora, eu não entraria nessa questão do mérito se é golpe, essa questão de plebiscito, eu não entraria nesse mérito. Eu não consigo entender como seria um plebiscito para a reforma política, quantas questões que seriam colocadas para a sociedade, né, para que ela respondesse no plebiscito. Eu acho, a minha opinião pessoal, é que o Congresso Nacional tem uma oportunidade ímpar. Eu vou usar uma linguagem de lá do meu sertão, que é a fome com a vontade de comer. Então, o ambiente está altamente favorável a que a reforma política aconteça. Então, é hora, acho, do Congresso Nacional, sabe, pegar essa causa que é da sua competência e fazer, sim, a reforma política que for possível. Então, eu acho que o Congresso Nacional não pode perder essa oportunidade de fazer o seu dever de casa, de fazer uma reforma política que todos anseiam. A população, o Congresso, então, todo o povo brasileiro anseia pela reforma política. E eu acho que
o Congresso Nacional não pode perder essa oportunidade. É prerrogativa sua, né, que se faça até um referendo depois da reforma para consultar se aquilo é o que a população queria, mas eu acho que é o seguinte, o Congresso Nacional não pode perder essa oportunidade de ele mesmo, sendo uma prerrogativa sua, fazer a reforma política. Eu agradeço a parte, senador Cacá, e dizer o seguinte, que de qualquer forma o Congresso Nacional dará a palavra final. Agora, dividir essa responsabilidade com a população, creio também ser uma obrigação nossa, porque a participação popular está prevista na própria Constituição. E o nosso dever como parlamentares é cada vez mais viabilizar essa participação popular. A forma como possamos nos dirigir à população, eu creio que tem formas simples, tem tranquilas. Por exemplo, perguntar das pessoas se elas concordam que empresas doem diretamente a candidatos ou não. Essa é uma proposta que se faz. E a população terá condições e capacidade de responder. O que não pode é continuarmos com esse sistema eleitoral que temos hoje, que é um sistema híbrido, que poucos países do mundo adotam. Aliás, eu acho que nós somos o único. Porque qual é o sistema da maior parte dos países? Qual é o sistema político eleitoral? Lá se vota em partidos. O partido apresenta uma lista de candidatos. Porque hoje eu estou aqui, o senhor está aqui, senador Cacá, senadora Lúcia Vânia, hoje, amanhã, estarão outros, mas representando os mesmos partidos, representando as mesmas ideias. Então, muito mais importante do que a pessoa são os partidos e as ideias. Só que o povo brasileiro abomina o partido, porque tudo que tem de errado é o partido político. E não pode. E aí a população brasileira também não entende o porquê. Que ela vai para a urna, não é votar em programa, em partido, ela vai para a urna votar na pessoa, para os cargos proporcionais. E depois, quem ela votou teve um monte de voto, mas não se elegeu. Porque aí chega a hora de analisar os votos do partido ou do grupo de partidos da coligação formada. É esse o sistema político brasileiro híbrido, que leva em consideração a pessoa, ou seja, um sistema de lista aberta. O partido se apresenta e nem se apresenta, porque ninguém nem fala de partido. Se apresenta e os mais votados, naquele caso, têm alcançado quociente, se elege. Então, eu creio, senhores senadores, senador Cacá, que Vossa Excelência tem razão, nós não podemos deixar o bonde passar. De jeito, o Congresso brasileiro não será perdoado se acontecer isso. E dou um outro exemplo. Nós estamos diante, possivelmente, de um dos maiores escândalos já revelados. Não podemos passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Não podemos. O Congresso brasileiro não pode fazer isso. Não pode. Não pode fazer isso. Há algumas medidas que nós somos obrigados a tomar nesse pós-eleição. Então, é muito importante que a gente tenha muita frieza, porque se formos ver as propostas acerca das reformas políticas, a divisão aí não é entre oposição e situação, não. Muitos que compõem o mesmo bloco político divergem em determinados pontos. É muito mais partidária do que do ponto de vista do apoiamento ao governo, as divergências que se tem. É muito mais. Então, senhor presidente, creio que eu, mais uma vez, fiz questão de vir à tribuna para falar da reforma que considero fundamental, que considero importante no país, óbvio, sem desmerecer as demais reformas, a reforma tributária. Hoje demos um passo importante na Comissão de Assuntos Econômicos, votando lá um projeto que prevê a possibilidade da convalidação dos incentivos concedidos pelos estados brasileiros, né? Um passo importante, projeto que deverá vir ao plenário ainda. Então, sem desmerecer as demais reformas que têm que ser viabilizadas, creio que a reforma política, essa é urgente, fundamental e necessária para o nosso país. Era isso. Muito obrigada, senhor presidente.